aí galera, tudo bem? Agora a gente está aqui com o nosso quadro de mulheres incríveis e hoje a gente está aqui com a Rebeca. A Rebeca já morou aqui no Porto e hoje em dia ela mora lá em Barcelona, na Espanha. E esse quadro basicamente vai falar sobre histórias de mulheres incríveis e principalmente mulheres reais. A sua vida, tudo que aconteceu, da mais realidade possível. Então, Rebeca, se apresenta para elas. Conta aqui um pouquinho da sua história. Oi, gente, eu sou a Rebeca, eu tenho 28 anos. Eu morei aqui no Porto de 2017 para 2018 e depois eu ia voltar para o Brasil, mas eu consegui um emprego na Espanha, em Barcelona, eu mudei para lá e eu tô aqui para dividir um pouquinho da minha história com vocês e de repente alguém se identificar comigo e vamos lá. Então vamos começar do começo. Como é que foi vir pro Porto? Por que tu veio pro Porto? Bom, eu tava lá no Brasil, eu tava com uma vida bem ajeitada, trabalhando, namorando, tudo bem estável na minha zona de conforto. Padrãozinho, aquele script, né? Mas eu tava, ao mesmo tempo, uma sensação de sufoco, eu não tava muito feliz, sentia que tava faltando alguma coisa, sentia que tava faltando viver alguma coisa diferente. E eu sempre me interessei muito por morar fora, viajar, sempre amei viajar. Então eu arrisquei, arranjei uma desculpa pra sair do Brasil e vim fazer uma pós aqui no Porto. E foi maravilhoso, foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma das melhores experiências que eu já tive, porque eu conheci pessoas completamente diferentes, pessoas que eu não conhecia na minha bolha e, enfim, eu cresci muito com essa experiência, foi uma ótima decisão. Lá no Brasil você fez alguma faculdade, alguma coisa? Fiz um curso que chama Gerontologia, aí antes que vocês me perguntem mais o que é um curso que estuda envelhecimento humano, eu trabalhei na área lá no Brasil, eu gostava bastante, aprendi muito também, mas ao mesmo tempo eu tinha um emprego de muitas responsabilidades e era esperado muita coisa de mim e eu acho que eu ainda precisava viver outras coisas que não fossem tão... outras experiências antes de realmente virar uma adulta. Mas você se sentia feliz na sua profissão ou você ainda queria mudar? Eu era feliz na minha profissão, mas ela me privava de fazer muita coisa que eu queria, então eu escolhi fugir dela. Alguma coisa tava faltando ainda. Tava faltando. Sim. E aí você veio fazer mestrado do quê? Eu vim fazer uma pós, na verdade, em gestão de serviços voltados para idosos, porque a minha ideia era vir pro Porto, estudar esse um ano, viver essa experiência e voltar pro Brasil, porque eu achei que um ano seria suficiente para acalmar essas minhas inquietudes. Mas não foi, né? A gente sempre quer mais. Na verdade, quando a gente sai da nossa zona de conforto, só traz um pouco mais de turbilhão pra nossa vida, Exatamente. né? Pra realmente empurrar a gente. Né, de emoções, Sair da zona de conforto, todo mundo acha que é fácil, mas ela só empurra a gente mais ainda pra gente evoluir, aprender e crescer. A gente só percebe isso depois, né? Exatamente. E assim, eu não era mais a pessoa que quando eu terminei esse um ano aqui, que eu conheci tanta coisa diferente, eu não era mais a mesma pessoa que eu era quando eu saí do Brasil. Então, eu não cabia mais naquele espaço que eu já não cabia muito bem antes, aí eu não cabia mesmo. E você acha que... Porque, por exemplo, a gente vem pra cá e a gente passa por muitos perrengues, né? Tipo, onde a Rebeca morou, depois eu cheguei a morar, tipo, um mês e era meio complicado. Aquele perrengue chique. Era aquele perrengue chique. Mas era, tipo, um apartamento menorzinho, provavelmente, do que você morava. Você acha que, tipo, isso te cresceu como pessoa ou você, tipo, ficava com vontade de voltar pra casa? Como é que era? Então, eu lembro um episódio muito engraçado que foi quando meus pais vieram me visitar aqui com 2 tios meus. E eu super feliz aqui com a minha vida, fui levar eles pra conhecerem o meu apartamento. E eles, assim, não falaram nada. Eles, Não, tipo, bacana, é que você mora. Eles foram educados a ponto de não criticar, mas assim... Mas aí eu falei, nossa, realmente, né, eu moro num lugar assim, mas que era condizente com aquilo que eu podia naquele momento. E eu acho que isso foi muito legal pra me mostrar também o que realmente faz a gente feliz, o que a gente acha que faz a gente feliz, né, que... Sim, com certeza. É uma coisa que eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento, de falar, bom, será que eu tô fazendo isso porque eu quero? Será que eu vou comprar isso porque eu preciso? Ou realmente porque
me falam que eu preciso, né? Então eu consegui dividir Você bem. começa a ter essa outra perspectiva sobre a vida. Sem contar que todo ser humano é uma pessoa adaptável. Sim. Às vezes a gente tá tão acostumado a um padrão diferente que a gente fala, não, eu não me encaixaria ali. Mas você vê que você se Sim. encaixa, e quando você vê que você se encaixa, você se sente feliz e fala, caramba, meu, não preciso realmente de tudo. Realmente. Aquilo, material, tipo, pra conquistar minhas coisas e ser feliz. Aí é quando você meio que se conecta com você mesmo e até ver, tipo, não, o que eu quero, entendeu? Exato. Você se liberta, é uma coisa muito doida. Você sentiu essa liberdade? Essa liberdade. E eu ainda sinto muito, assim, eu sinto que eu ainda tô aprendendo muitas coisas e desconstruindo muitas coisas. Quando eu vou pro Brasil, é sempre maravilhoso, porque eu mato saudade de todo mundo que tá lá, mas eu também cada vez me sinto mais destoando daquele padrão que tem lá. Principalmente eu sou de uma cidade pequena, do interior, então eu sinto que eu tô destoando, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tô me libertando de muita coisa que eu não questionava antes, que eu passei a questionar e pude decidir se É aquilo um era pra mim crescimento ou não. pessoal muito grande, né? É. A gente vai crescendo, a gente teve até, a gente conversa muito sobre isso e eu acho que é onde a gente cresce, quando a gente tá sozinha no mundo, se joga a descobrir, né? Eu acho que é isso. E aqui no Porto, assim, falando como mulher, você sentiu que você passou algum tipo de dificuldade perante a homem, por você ser mulher, enfim, Brasileira. brasileira? Bom, assim, eu senti sim. Eu amo Portugal, eu amo Porto, sempre que eu posso eu venho. E eu tenho um carinho muito especial pela cidade, pelos portugueses, e de forma nenhuma eu quero generalizar. Mas, assim, eu acho que aqui existe uma cultura, como existe no Brasil, mas essa uma cultura muito machista e uma cultura de que a mulher é mais vista como objeto. Então eu tive várias situações, assim, sair na rua com roupa de ginástica pra ir pra academia, que era, assim, 3 minutos a pé da minha casa. E era bem frequente escutar algum comentário, alguma coisa, isso é muito desagradável. E então, assim, isso, ou de repente em boate, de ser assediada fisicamente mesmo, né? Sim. De alguém achar que pode encostar em você, Sim. né? E Sem tua permissão nenhuma, de nenhuma você nem forma, conhecer, Tipo, você não deu nenhum. Você não me deu nenhum indício de que a pessoa poderia falar com você É. daquela forma. E... Ou seja, por mais que aqui seja mais seguro, Sim. ainda não é um lugar É. tão, assim, de conto de fadas pra Não, mulheres. não né? é, Ainda não continua é. aquele... Sim. né? E a mulher brasileira também, talvez um Isso. pouquinho mais, Eu quero né? perguntar, como brasileira, assim, você sentiu na sua faculdade, por exemplo, no mestrado? Eu era a única brasileira da sala. Na verdade, eu tive uma amiga muito querida que me recebeu muito bem, mas tiveram alguns momentos que você se sente um pouco menos que os outros, assim, mas mais uma vez não são todos. Sim. E eu acho que existe assim um descrédito das mulheres brasileiras, que às vezes eles têm a impressão errada do que a gente está fazendo aqui. Mas eu também acredito que isso está mudando. Eu acredito que isso é mais comum entre talvez pessoas um pouco mais velhas, mais conservadoras. E eu acho que tá acontecendo um movimento no mundo e aqui também de mudar isso e de realmente acabar com essa cultura, assim. E eu acho que daqui a uns anos os brasileiros, sejam mulheres brasileiras, mulheres portuguesas, elas vão ser vistas da mesma forma. Eu acho que talvez seja um choque pra gente também, porque nós somos 3 mulheres brancas, por exemplo, de classe média. A gente nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, talvez a gente nunca tenha passado por isso, talvez só questão do gênero, de mulher e passar por alguma situação dessa. Essa questão da xenofobia foi uma coisa que a gente, né, Sentiu a primeira Algum vez tipo de aqui preconceito, algum tipo né? de preconceito. Então é uma coisa que a gente talvez foi aprendendo a lidar também e foi um choque, né? Quando assim, Sim. você chega, você tem esse tipo de reação contra a sua pessoa, né? E realmente é muito ruim e a gente acaba... E é uma coisa que a gente quer lutar contra aqui em Portugal, porque tem muita gente boa, mas Sim. existe ainda isso. E assim, eu acho que eu passei por um... Ai, gente, esqueci. Calma, vai ter que cortar essa parte. Inclusive, eu passei por uma situação que eu me voluntariei a 2 programas de voluntariado aqui da Cruz Vermelha. E eles ficaram super interessados em mim por e-mail, né? Meu currículo, meu perfil. Eles estavam procurando pessoas que estivessem dispostas a trabalhar com idosos, que era meu foco no Brasil e tal. E depois que eu fui na entrevista presencial, eles nunca mais entraram em contato comigo. Eu não tenho certeza se foi por isso, mas eu tive a impressão que foi porque eu era brasileira, porque até então tava Pode tudo ser outra certo. coisa, pode pode ser. mas é uma coisa
você fica meio, por quê, né? Porque era né, a única coisa que foi diferente do e-mail pra entrevista e enfim. Sim. Então eu acho que ainda existem muitas situações, a gente escuta relatos em bares, em restaurantes. Sim, sim. Mas eu acho que tem muito brasileiro aqui fazendo muita coisa legal, Sim. tipo vocês. Então eu acho que isso vai mudar com o tempo. Sim, também acho. E você vê a diferença, assim, tipo, essa questão da xenofobia aqui e em Barcelona? Eu vejo muitas diferenças daqui pra Barcelona, assim, eu não posso falar da Espanha como um todo, porque eu moro em Barcelona e eu sei que a Catalunha, que é a região que tá Barcelona, é um pouco diferente do resto do país, então eu não posso falar como Espanha como um todo, mas eu vejo, assim, muita diferença. Assim, começa que a prefeita de Barcelona é uma mulher que se assumiu bissexual em rede nacional, então ela é mulher, ela é bissexual, então ela já representa duas minorias logo de cara, né? E eu acho que assim, a questão do feminismo lá é muito forte, é muito enraizado e... Você falou uma frase pra mim que eu achei muito legal, que a questão feminista lá não é nenhum tópico, né? É uma coisa que tipo, as mulheres já, as pessoas já estão... Existe, tem força na presença. Tanto que lá nas praias da Espanha, as mulheres fazem o topless tranquilas. Isso quando não tira a parte de baixo. E não tem nenhum homem, assim, não digo nenhum porque eu não sei, né? Pode ter. Mas assim, é uma coisa comum entre eles. Você tá na praia e vê uma mulher com os seios de fora tomando sol. E infelizmente, por enquanto, as mulheres brasileiras não se sentem muito confortáveis de fazer isso na frente de amigos e colegas brasileiros, porque senão elas são sexualizadas, muito, né? são muito sexualizadas. Então, eu sinto que assim, a Barcelona tá um passinho adiante nessas discussões. A marcha do dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, é a maior marcha que tem lá, é uma manifestação gigante. Sim. Então você vê que as pessoas estão muito preocupadas com essa causa LGBT, enfim. Sim. Existem sim muitas coisas a serem melhoradas, existem muito preconceito, sempre tem. Mas comparando Porto e Barcelona, eu diria que eu me sinto, assim, eu fui assediada na rua lá uma vez. Da pessoa passar, dar aquela buzinada. Uma vez só, isso me marcou muito, porque eu falei, gente, isso não acontece. E você nem sabe se era também espanhol, né? Pode ser que não seja. Sim. Mas o que você foi fazer em Barcelona? Tá, bom. Então, eu tinha o plano de voltar pro Brasil, depois da minha experiência aqui no Porto, mas eu tava com aquela inquietude ainda, querendo mais experiência, querendo viver mais coisas e querendo conhecer mais do mundo, pra abrir mais ainda a cabeça, que foi o que aconteceu muito comigo aqui no Porto e eu queria mais disso. Acho que a gente fica viciada nessa sensação de abrir a mente e tudo mais. E, enfim, eu já tava com passagem comprada pro Brasil e uma amiga minha conseguiu um emprego lá em Barcelona para ser moderadora de conteúdo de rede social. E o dia que a gente foi junto se despedir dela, ela falou, por que você não se inscreve? Eu falei, por que não, né? Me inscrevi, eles me ligaram, fizeram uma entrevista por telefone e marcaram uma entrevista presencial para a semana seguinte. Como aqui na Europa a gente tem a Ryanair, fazendo uma propaganda, a gente comprou uma passagem, foi para lá, eu fiz a entrevista. Eles até demoraram para me ligar, mas eu já estava indo pro Brasil, eles me ligaram confirmando que eu tinha passado. Eu fui pro Brasil porque eu já estava indo mesmo, já estava com a mala, tudo. E, enfim, né, eu fiquei uns dias no Brasil, voltei e comecei lá. E o que você sentiu, assim? Foi a mesma coisa de sair do Brasil e vir pro Porto? Ou não? Tipo assim, você já tava com essa sensação de, tipo, posso ir pra onde eu quiser? Ou ainda deu aquele medo igual que quando você saiu do Brasil? Deu medo, sempre dá medo, eu acho. É um momento que você precisa ter coragem. E nada é perfeito, né? A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa pra ter outra. Sim. E foi difícil abrir mão da proximidade física com a minha família nos dois momentos, mas acho que o segundo momento de ir para Barcelona, como não tem prazo de validade, né, diferente da minha pós, que era um ano, isso é muito difícil, assim, mas então, né, tive que lidar com a saudade dos meus pais, com a saudade das minhas amigas que estão lá. Isso é uma coisa que eu tenho que lidar diariamente, acho que todo mundo, né? Mas o medo foi mais tranquilo aí, talvez? Acho que foi mais tranquilo. Acho que eu fiquei deslumbrada pela cidade, então acho que eu tava muito feliz que o medo ficou pequenininho.
Mas eu me recomendo. Mas o medo é gostoso, né? Porque É. tem gente que sente medo e se retrai, mas quando você se permite pro medo, Sim. é uma sensação tão boa de você estar fazendo alguma coisa pela primeira vez. Na verdade, assim, o medo, entendeu? às vezes a gente tem essa maneira de botar o medo, isso é uma coisa que minha psicóloga me ensinou. Mas ela me ensinou que, tipo assim, o medo não é uma coisa que você tem que botar lá no cantinho da mente. É tipo, vem comigo. Aham. Vamos, eu tô com medo, mas vem medo, vem junto comigo. Porque a gente Bem, nunca sabe, é o que a gente conversa muito entre a gente nunca sabe o que pode ser. É melhor a gente saber que não deu certo, tentando fazer, do que sempre ficar com aquele pensamento, putz, se eu tivesse feito isso, olha aquela pessoa que fez e deu certo, entendeu? Isso. Pô, tenta, entendeu? Exatamente. Não tem problema nenhum. Se você vê que tem as condições, você pode fazer isso. Você tá, mesmo com medo, disposta a fazer isso, se joga. Se joga porque assim, nós somos 4 mulheres aqui e pelo que eu conto a experiência de nós 4 por cima, Sim. foi uma das melhores coisas que a gente fez na nossa vida. Entendeu? Sim, tem muita dificuldade, tem muito tropeço, muito drama. perrengue, a gente chora às vezes, mas no fim vale a pena. Assim, é aquela sensação da liberdade que a Rebeca falou, eu acho que é uma das mais maravilhosas, assim, de você sentir que você passou por cima de todo esse medo, de todos esses obstáculos e tu tá aqui, tu tá batalhando, é sensacional. E eu acho que uma coisa que as pessoas não sabem é que tem altos e baixos. Tem Exato. coisas boas e tem coisas ruins, porque a gente só posta as coisas boas no nosso Instagram, né? Exato. Mas assim, tem dias que são desesperadores, tem datas, por exemplo, meu Natal do ano passado foi super difícil, eu fiquei muito mal, fiquei chateada, eu chorei porque eu tava com saudade de casa. Sim. Então assim, tem dias que são melhores, tem dias que são piores, como na vida de todo mundo, né? A vida de ninguém é um mar de rosas. Sim. E um conselho que a minha madrinha me deu no aeroporto, quando ela foi me dar tchau, a primeira vez que eu saí do Brasil, que eu nunca vou esquecer, que realmente me ajudou muito, é que ela falou pra mim, qualquer coisa você volta. Sim. E eu acho que essa Nada tranquilidade que a gente tem que ter de... Bom, é isso, eu não tô assinando um contrato aqui pro resto da vida com nada. Então, se um dia não fizer mais sentido pra mim, ou se um dia a balança pesar mais pro lado negativo, eu volto e tento... E me arrisco de novo lá no Brasil. Então eu acho que essa tranquilidade também de você entender isso. entender que vão ter coisas boas, vão ter coisas ruins e a vida é uma eterna E, balança. Rebeca, assim, tudo que a gente falou meio que foi coisas boas, você saiu, não Sim. sei o que. Tem alguma coisa realmente que foi muito difícil pra você? Você se viu numa sua situação muito sozinha, que você tava muito triste, como por exemplo do Natal, foi um exemplo. Mas, sei lá, você tentou alguma coisa e não deu certo, ou decepção com algumas pessoas. Eu apostei todas as minhas fichas em encontrar pessoas legais. E a verdade é que tem pessoas legais, tem pessoas não tão legais. E no Brasil tem pessoas maravilhosas. Então, eu acho que até eu entender que eu ia ter que fazer um esforço talvez dobrado para manter as minhas amizades e o meu contato com a minha família, meus amigos do Brasil, até eu entender isso, eu acho que Demorou um pouco. eu penei um pouquinho, Então, foi um pouco difícil quando eu percebi que eu iria ter que realmente fazer um esforço dobrado de quem está lá presencialmente. Mas assim, vale a pena, eu faço isso todos os dias com a maior felicidade. Mas tem alguns momentos que a gente tá longe e que não tem o que fazer. Então, meu avô faleceu, a irmã do meu pai faleceu. Então assim, e eu tava longe. Então eu acho que esses momentos são muito difíceis. São os momentos mais difíceis de tomar. Porque você quer estar lá, no meu caso, eu queria estar lá pra dar um suporte pra minha mãe, pro meu pai. E a gente não pode, né? Então eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que é muito difícil também você lidar com o envelhecimento das outras pessoas que estão longe. Nossa, Então nossos pais estão envelhecendo, né? Nossos avós estão envelhecendo. A minha sobrinha, que vai fazer 4 anos, está envelhecendo e a gente tá longe. E você se sentiu culpada por deixar eles e, tipo, seguir sua vida? Sim, muita terapia, né, gente, pra lidar. Sim, me sinto culpada, me sinto muito culpada. E é uma coisa que eu trabalho frequentemente com a minha psicóloga, porque eu acho que é uma culpa que ela vem da forma que a gente foi criada, do amor que a gente sente pelos nossos pais. Sim. Mas eu acho que também aprendi que existem outras formas da gente estar presente. E que a presença física, hoje em dia, com internet, com tudo, ela... É mais fácil, né? ela não é tão crucial, assim, sabe? Sim. Bom, então tá, Rebeca, obrigada por você estar aqui. Agora sim, pra finalizar, a gente queria saber 3 coisas que você gostava muito de estar aqui no Porto e 3 coisas que você gosta muito de estar em Barcelona.
Acho que do Porto que eu gostava muito, que eu sinto falta, é a Ribeira. Ai, Ir lá, ficar vendo os barcos passando. Eu sinto muita falta de algumas amizades que eu fiz aqui, que são insubstituíveis. E... um pastel de nata, assim, né? Que não tem, né? Molho de bacalhau, E de Barcelona, eu acho que a mentalidade das pessoas, eu acho que a cidade tem muito mais opção. Cidade grande, né? Não é tão grande, mas assim, o que você quiser tem. Tem praia, tem montanha, tem bar assim, assado. É que aqui no Porto a gente já falou disso, né? Que você tem que decidir se você mora perto da praia ou você mora no centro. E lá não, né? Tipo, tudo meio dá pra misturado. você. E as calçadas são mais largas, gente. Sim, as calçadas são mais largas lá. O porquinho. Então, Faz tá. a diferença. Ai, Rebeca, obrigada por Obrigada você a estar aqui. vocês. Olha, você é uma mulher incrível. Todas somos, gente, incríveis. Todas nós somos incríveis. Nunca esqueça disso. Nunca se coloque num pedestal menor do que você é. E nunca aceite menos do que você merece, gente. Coloca isso na cabeça, porque você, independente de quem seja, consegue, tipo, tudo que você quiser se você tentar de coração e de verdade. Sim, e a gente gosta de ouvir essas histórias porque, olha, tá vendo? Ela tava pronta pra voltar pro Brasil, arranjou um emprego aí super legal em Barcelona e tamo aí, ó. Então, assim, esperança. Coragem. Coragem, melhor coisa. Obrigada, gente. Amei participar. Vocês são maravilhosos. Um beijo.